Muito bem, estamos de volta, né? O sinal caiu, mas já estamos de volta. Vamos orar então por essas pessoas, né, que estão enlutadas. Também temos pedido de oração. A Marilda pede pelo seu sobrinho, o Eliton, né, que está internado em Patos de Minas. Temos outros motivos. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Eterno Deus e Pai, eu agora quero clamar a Tua misericórdia, a Tua graça sobre a vida, Deus, dos que estão enlutados, que o Senhor conforte, console o coração dos nossos irmãos que perderam entes queridos nesses dias, que o Senhor, ó Deus, possa fortalecê-los na graça do Teu amor, Pai. Ó Deus querido, visita o Teu povo, anima, encoraja a Tua igreja, que o Teu povo permaneça firme, ó Deus, inabalável. Ó Eterno, que a alegria do Senhor seja presente, constante na vida do Teu povo, Pai. Mesmo em meio a esses momentos turbulentos de luto, que haja esperança, que haja alegria na vida do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Oh, a Kerly voltou. Kerly, vamos ouvir mais um cântico, né, com o nosso irmão. A Bruna também está conosco. Vamos ouvir mais um cântico e depois eu já volto com a palavra aqui em Gênesis, né, dando sequência aos nossos estudos. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero me pedir, vem ajudar-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero me pedir, vem ajudar-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixa teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso
Muito bem. Então, nós vamos abrir a palavra no livro do Gênesis, né? Em Gênesis, no capítulo 6. Então, livro de Gênesis, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 5 em diante. É uma continuidade, né, da mensagem de hoje pela manhã, e a palavra de Deus nos fala, né, a respeito da entrada do pecado no mundo em Gênesis 6, e nós vimos na sequência como vai se alastrando, né, o pecado e as consequências do pecado no mundo. Então, Gênesis 6, nós vamos saltar aqui os primeiros versículos, porque nós já meditamos sobre eles na parte da manhã, e o versículo 5 em diante, do capítulo 6, ok? Então, Gênesis 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calefatarás com betume por dentro e por fora. Agora, no capítulo 7, versículo 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Versículo 17. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. No capítulo 8, versículo 1. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva do céu se deteve. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. Finalmente, no capítulo 5, versículo 13. Capítulo 8, versículo 13. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Versículo 20. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo
do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Amém. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, a Tua palavra foi lida e nós necessitamos da ação do Espírito Santo para a compreensão. Por isso, ajuda-nos, ilumina-nos, em nome de Jesus. Muito bem, estamos de volta, né? O sinal caiu, mas já estamos de volta. Vamos orar então por essas pessoas, né, que estão enlutadas. Também temos pedido de oração. A Marilda pede pelo seu sobrinho, o Eliton, né, que está internado em Patos de Minas. Temos outros motivos. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Eterno Deus e Pai, eu agora quero clamar a Tua misericórdia, a Tua graça sobre a vida, Deus, dos que estão enlutados, que o Senhor conforte, console o coração dos nossos irmãos que perderam entes queridos nesses dias, que o Senhor, ó Deus, possa fortalecê-los na graça do Teu amor, Pai. Ó Deus querido, visita o Teu povo, anima, encoraja a Tua igreja, que o Teu povo permaneça firme, ó Deus, inabalável. Ó Eterno, que a alegria do Senhor seja presente, constante na vida do Teu povo, Pai querido. Mesmo em meio a esses momentos turbulentos de luto, que haja esperança, que haja alegria na vida do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Oh, a Kerly voltou. Kerly, vamos ouvir mais um cântico, né, com o nosso irmão. A Bruna também está conosco. Vamos ouvir mais um cântico e depois eu já volto com a palavra aqui em Gênesis, né, dando sequência aos nossos estudos. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero me pedir, vem ajudar-me, ó Deus. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero me pedir, vem ajudar-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim Tua graça e deixe Teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor.
Muito bem. Então, nós vamos abrir a palavra no livro do Gênesis, né? Em Gênesis, no capítulo 6. Então, livro de Gênesis, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 5 em diante. É uma continuidade, né, da mensagem de hoje pela manhã, e a palavra de Deus nos fala, né, a respeito da entrada do pecado no mundo em Gênesis 6, e nós vimos na sequência como vai se alastrando, né, o pecado e as consequências do pecado no mundo. Então, Gênesis 6, nós vamos saltar aqui os primeiros versículos, porque nós já meditamos sobre eles na parte da manhã, e o versículo 5 em diante, do capítulo 6, ok? Então, Gênesis 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calefatarás com betume por dentro e por fora. Agora, no capítulo 7, versículo 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Versículo 17. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. No capítulo 8, versículo 1. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva do céu se deteve. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. Finalmente, no capítulo 5, versículo 13. Capítulo 8, versículo 13. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Versículo 20. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem,
porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Amém. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, a Tua palavra foi lida e nós necessitamos da ação do Espírito Santo para a compreensão. Por isso, ajuda-nos, ilumina-nos, em nome de Jesus. Ok, estamos de volta. Agora a gente espera que vá até o final, né? Nosso sinal. Mas nós lemos os textos aqui em Gênesis 6, 7 e 8. E a nossa meditação é a respeito do Deus que nos dá um recomeço. Deus é especialista em permitir recomeços na nossa vida. E a história de Noé é a história de um recomeço. Veja bem, eu queria dividir essa mensagem em 3 partes. A primeira é pensando a respeito da malignidade do ser humano, do pecado, da queda e das suas consequências. O que diz lá em Gênesis 6? Que a maldade do ser humano havia se multiplicado. Já no primeiro versículo diz que como se foram multiplicando os homens na terra, e aí diz no versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem também havia se multiplicado. Ou seja, à medida que a terra era povoada, que aumentava-se o número de habitantes, também aumentava a maldade. E a maldade registrada, a perversidade registrada em Gênesis não é apenas quantitativa, no termos assim de quantidade de pecado, mas qualitativa, no sentido de uma qualidade de perversão, ou seja, de uma estrutura profunda de pecado. E o mundo antigo, então, foi totalmente corrompido, era um mundo maligno que se opunha contra Deus, contra o reinado de Deus. E nós vimos pela manhã, então, que havia um conflito entre a linhagem de Sete e a linhagem de Caim. E até que essas duas linhagens, né, se uniram através de casamentos, da união sexual entre essas duas linhagens, e aquilo ali degenerou o culto a Deus, degenerou a comunhão com Deus. Então havia uma corrupção generalizada. O que mais que marcava essa malignidade do mundo pré-diluviano, né, desse mundo antigo? Então, a promiscuidade, a perversidade, a violência, né? O texto fala de violência, de pessoas orgulhosas, quando fala dos gigantes, né? Líderes tribais, poderosos, que não fazia conta da existência de Deus, né? Que queriam tomar o lugar de Deus. E que mais? Era um mundo tão corrompido e maligno que Gênesis descreve como um aumento, né, da violência, da maldade. Então, a maldade do homem havia aumentado. O que mais? O que está acontecendo? Que nesse conflito entre a geração dos filhos de Deus e a geração dos filhos dos homens, né, parece que os filhos dos homens, a geração da semente, digamos assim, da serpente, parece que está sendo vitoriosa. Então essa é a primeira parte, o pecado e as consequências do pecado, que gerou essa malignidade, a perversidade, a criminalidade, né, a violência, entre outras coisas terríveis.
Mas a segunda parte que eu queria que você pensasse comigo é a respeito da ira de Deus. Deus viu, olha que interessante. Há aqui nesse texto também, né, uma antítese do que é o jardim. Esse mundo corrompido é o inverso do que era o jardim do Éden. Enquanto que lá no jardim Deus viu que a criação era boa, agora Deus vê e Deus fica triste, porque o homem havia se corrompido de tal maneira, né, que ele não representava mais Deus na terra. Então, a segunda parte agora fala-nos do juízo, da ira de Deus. Deus se arrependeu de ter feito o homem e decidiu eliminá-lo da face da terra. E Deus disse: eu vou destruir esse mundo através de um dilúvio. Então veja que Deus avisou que dentro de 120 anos ele destruiria a terra através de águas. A terra voltaria a ser um caos como lá no princípio. Então, Deus não fica sem dar uma resposta ao pecado e à maldade do ser humano. Então é isso que Gênesis, a história do dilúvio, registra. Fala da queda e fala da ira de Deus, do juízo de Deus. Ele vai julgar o mundo. E o mundo tem só 120 anos para se arrepender, para se ajustar e para fazer a vontade de Deus, para renovar a sua aliança com Deus. Bem, Deus chama um homem, Noé. Diz que em meio àquela geração corrompida, havia um que não havia se contaminado com a malignidade da sociedade contemporânea. Este homem era justo, este homem era fiel, este homem era íntegro. O nome dele, Noé. Noé é aquele que veio trazer consolação para aquele mundo perdido. E Noé achou graça diante de Deus. A ideia é, na verdade, que Deus agraciou Noé e o capacitou a manifestar a glória de Deus, a grandeza de Deus, a beleza de Deus em meio daquela geração pervertida, corrompida, perdida do mundo antediluviano. Então, veja bem, o homem cai, degenera-se, né, corrupção do pecado. Deus exerce a sua ira, estabelecendo um dia de juízo através de um dilúvio. E Deus exerce a sua misericórdia e o seu amor. Veja bem, escolhendo um homem dentre todos aqueles. E através desse homem, Deus decide deixar então um remanescente, salvar um remanescente da humanidade. No dilúvio, a gente vê então o exercício da ira de Deus, mas também, como travou, a gente voltou, a gente vê o exercício da graça de Deus. Porque muitos veem o dilúvio apenas como ira. E é ira, mas é também graça. Porque no próprio Novo Testamento, Pedro, né, fala que aquele dilúvio foi como que um batismo. E que Noé foi salvo através daquelas águas por meio de uma arca. Então, o pecado e suas consequências, a ira de Deus e o juízo e o exercício da graça de Deus em escolher um homem e salvá-lo. Somente 8 pessoas foram salvas. Isso tem algo a nos ensinar, que, como diz o Novo Testamento, todos nós somos pecadores e necessitados da graça de Deus.
que há um dia em que Deus há de julgar o mundo com justiça. Ele estabeleceu e vai julgar esse mundo por meio de um varão destinado por ele desde a eternidade, Jesus Cristo. Mas a palavra também fala do amor de Deus, o amor gracioso de Deus. E Deus também salva. E ao salvar Noé, esse episódio mostra que nem todo mundo vai ser salvo. Esse episódio mostra que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esse episódio mostra que muitos rejeitam o chamado à conversão, ao arrependimento. E poucos se dão por esse caminho que conduz à vida. Então, olha vocês, para você ver, são expressões do Novo Testamento que eu estou citando e que a gente pode perceber nessa leitura da história de Noé. Uma coisa que chama atenção na história de Noé é que este homem, ele não se corrompeu mesmo vivendo no meio de uma geração corrompida. Isso nos ensina também, né, de que não é porque nós vivemos num mundo mau, maligno, que a gente tem que imitar esse mundo. Pelo contrário, nós somos chamados para resplandecer como luzeiros no meio deste mundo de trevas. E contamos com a graça de Deus para isso. Noé contava com a graça de Deus para ser um homem justo, íntegro. E ao mesmo tempo que Deus dá graça para que o Noé seja assim, uma pessoa diferente no meio daquela geração corrompida, Deus se alegra em ver a sua graça sendo manifestada na vida daquele homem. Deus ficou feliz de ver a fidelidade em Noé, de ser ele um homem justo, íntegro, no meio dos seus contemporâneos. O que mais que a gente percebe nessa história do Noé? É que Deus alertou, né, que haveria um juízo. E Deus continua alertando-nos hoje também de que haverá um juízo. E esse alerta do juízo, ele é para o incrédulo, mas também para o justo, para o crente. Para o incrédulo, para que ele seja indesculpável. É um alerta que o torna indesculpável. E para o crente é um alerta para nos deixar preparados. Então o juízo, ou seja, saber que haverá um juízo, é uma mensagem que deixa o incrédulo, o ímpio, indesculpável, mas deixa o crente alerta. E veja bem, o Noé precisava de se manter alerta nesses 120 anos. E algumas vezes, nos textos de Gênesis 6, 7, 8 e 9, fala-nos de Deus alertando o mundo a respeito do juízo iminente, ou a respeito de um juízo que haveria de vir. Então esse alerta era para deixar o Noé também atento, porque imagine, não era fácil manter-se firme, fiel, convivendo no meio de uma geração corrompida pelo pecado e também no meio de pessoas que o perseguiam, que ridicularizavam-no, certamente, porque, convenhamos, o mundo era um mundo violento, um mundo maligno. E esse pessoal certamente não deixou Noé construir aquela arca tão facilmente, né? sem adversidade, sem problemas. Isso me lembra, inclusive, a história de Neemias, construindo os muros de Jerusalém. Quando os habitantes daquela região tentam desestimulá-lo a construir o muro, dizendo assim, inclusive é citado, né, Sambalá, Tobias, né, entre outros, que vinham e diziam assim para Neemias, deixa de ser bobo, para de construir esse muro, que coisa mais frágil esse muro, se vier uma raposa e encostar o rabo aí, vai destruir esse muro. Então eu imagino que quando Noé também construía aquela arca, naqueles 120 anos, diante de muito esforço, né? Porque imagina ele recolher toda aquela madeira, né, para a construção.
Diante de tanto esforço, esses seus contemporâneos, de Noé vinham e tentavam desanimá-lo, de tentá-lo desviar a fé. Mas o que manteve Noé firme? A fé. Em Hebreus 11 fala que Noé é reconhecido como um daqueles que tiveram fé, que era justo por causa da sua fé. Então, o que manteve Noé firme naquele propósito, claro, a graça e o amor de Deus, a sua gratidão por Deus, mas a sua fé. E ele não discute com Deus. Você vê o Noé discutindo com Deus? Não, ele simplesmente crê. E ele decide construir então aquela arca. O que mais que me chama a atenção nesse texto? Essa obediência de Noé ao que Deus prescreveu. O Noé não tentou dar uma ajudinha para Deus, ele tentou dar uma ideia para Deus. Ele simplesmente ouviu que haveria um dilúvio, que ele haveria de construir uma arca se ele quisesse sobreviver, ele e a família. E o texto simplesmente diz que ele decidiu obedecer a Deus. Ele obedeceu, ele não discutiu. Ele fez o que Deus mandou. Diz a palavra que Noé ouviu Deus e que Noé construiu a arca. Deus diz, faça, e Noé fez a arca. Isso também nos ensina que a fé é prática. Né? Se eu creio, eu vou obedecer. Se eu creio, eu vou confiar. Porque Deus vai cumprir a sua promessa. Deus vai cumprir a sua palavra. E por falar em palavra e promessa, eu quero deixar isso aqui para os meus irmãos. Principalmente para vocês que estão apreensivos com a pandemia. Mantenham-se firmes na fé. Perseverem. Confiem no cumprimento das promessas de Deus. Veja bem, Noé precisava crer e essa fé dele precisava ser alimentada durante esses 120 anos para ele não se desviar. Voltando à terra, né? Alô, Houston? Voltou aí também? Já estou voltando. Bem, o que a gente percebe, então, irmãos, é que a palavra de Deus ela é necessária, a pregação e o ouvir da pregação é necessário para suscitar a fé nos incrédulos, mas ela também é necessária para alimentar a nossa fé em meio às adversidades, em meio a perseguições, em meio à miséria, em meio à calamidade, em meio ao luto. Então é necessário ouvir e se alimentar da palavra. E mais, crer no cumprimento das promessas. Noé precisava crer e ele creu. Bem, caminhando aqui para a conclusão. Dados 120 anos, de fato Deus abriu as comportas do céu e da terra e choveu durante 40 dias. E lendo hoje sobre essa questão dos 40 dias, um autor dos que eu li hoje, eu li Calvino, talvez tenha sido Calvino, no seu comentário de Gênesis, em que é dito que o dilúvio demorou ou a chuva, né? Porque o dilúvio demorou 1 ano, mas a chuva demorou 40 dias para que, olha só, os ímpios pudessem pensar no que eles ouviram e refletir a respeito do juízo de Deus. Pensar a respeito dos seus pecados e de que eles eram merecedores daquele castigo. Bem, então durante 40 dias e 40 noites houve chuva sobre a face da terra. A terra foi inundada globalmente. O mundo todo foi tomado e todos os montes cobertos por água. E só escapou Noé e sua família. De toda a humanidade, veja bem, de toda a humanidade daquele mundo antigo, Deus salvou apenas Noé e a sua família. Deus escolheu, Deus elegeu apenas 8 pessoas. Deus usou de graça e misericórdia. E passado
dilúvio. Diz que a arca repousou sobre as montanhas do Ararat, ali na região da Armênia, Turquia. Não se sabe o lugar exato, nem importante para nós. O importante é que Deus preservou a vida daquele homem. E só tem um jeito de você ser preservado no dia do juízo. É assim como Noé, que esteve na arca e foi salvo. Você estar em Cristo para ser salvo. Noé entrou na arca e foi Deus mesmo que fechou a arca. Noé recebe de Deus a ordem após o dilúvio para descer da arca e repovoar a terra. Bem, Noé desce e oferece para Deus um sacrifício. Deus aceita aquele sacrifício. Diz que Deus recebe como um aroma agradável e suave. E Deus faz uma aliança com Noé. Uma aliança de que nunca mais ele iria destruir o mundo com água. E Deus coloca um sinal no céu, o arco-íris. É um sinal, com a forma de um arco de guerra. Mas é um sinal de paz. Deus estabelece de novo a paz e dá à humanidade a oportunidade de um recomeço. Noé poderia recomeçar. E quando nós nos convertemos a Cristo, nós nascemos de novo e temos a oportunidade também de recomeçarmos. Recomeçarmos a nossa caminhada. Deus tem uma aliança também conosco. Deus fez uma aliança com aqueles que são os seus filhos, através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem garante esta aliança, porque Ele é o nosso mediador. E o que Deus nos garante é a vida eterna, a salvação. Assim como Deus conduziu Noé daquele velho mundo para um novo mundo, em Cristo Deus também nos transporta deste mundo para um novo mundo, chamado de novo céu e nova terra. Jesus Cristo é a nossa arca. Creia nele. Recomece. Deus é um Deus de recomeços. Ele nos dá a oportunidade de recomeçarmos. Noé poderia recomeçar num novo mundo após o dilúvio. Quando o povo de Deus foi libertado do Egito, eles poderiam novamente recomeçar ali em Canaã. Quando, depois de deportados lá para a Babilônia e regressarem para Israel, o povo de Deus poderia novamente recomeçar. E quando Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, também Deus estava falando. Nós podemos recomeçar, porque a graça nos é dada em Cristo. Ele sofreu a nossa pena, a nossa condenação. Eu convido você hoje a recomeçar. A reconhecer que você é pecador. A reconhecer que você merece a ira de Deus. A reconhecer que você necessita da graça de Deus. E a dar um passo de fé. A exercer a sua fé no cumprimento das promessas de Deus. E manter-se, como Noé, fiel a Deus, enquanto Jesus não vem. Vamos ouvir mais um cântico? E após esse cântico, a gente encerra a live de hoje. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor.
Muito bem. Vamos orar, encerrando assim nosso culto, nossa meditação, nossa live nessa noite. Vamos falar com Deus. Eu agradeço aqui a todos que tiveram paciência conosco. Hoje não foi uma noite fácil, né? A internet caindo todo momento, instável. Mas com a graça de Deus, deixamos aí uma porção, né, da palavra, um pequeno recado da palavra para fazer com que possamos refletir mais hoje durante essa semana. Oremos. Pai querido, te agradecemos pela palavra. Como disse o teu próprio Filho, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deus, anima o teu povo, vivifica o teu povo. Em meio a uma geração corrompida, em meio a uma geração pervertida, perversa, que o teu povo, ó Deus, seja luz, sejam como um farol, seja um povo cheio de graça, como Noé foi na sua geração. Ó Deus, que o teu povo seja cheio do Espírito Santo, que haja vida no teu povo em meio a esse mundo de morte, que haja vida abundante no teu povo em meio a esse mundo de morte, ó Deus. Pai querido, sustenta o teu povo com a esperança, com a paciência, com a perseverança, com a fé de que o Senhor é fiel no cumprimento das tuas promessas. Assim como o Senhor, ó Deus, condena o pecado e exercitará um juízo no dia final, mas o Senhor também é cheio de graça, compassivo, misericordioso. Por isso, Deus, eu te agradeço, porque o Senhor é especialista em nos oferecer recomeços. E em Cristo Jesus nós podemos recomeçar uma nova caminhada, recomeçar com uma nova disposição mental e espiritual, recomeçar, ó Deus, na nossa devoção, recomeçar na nossa disposição de te adorar em espírito e em verdade, em novidade de vida, em servir ao Senhor com alegria. Ó Deus, anima o teu povo. Que o teu povo não venha de tanta tragédia, mas que ele venha firmado nas promessas do Senhor, a perseverar, sabendo que em Cristo eles são mais do que vencedores, por meio do amor